Olá, muito bem, começamos essa live ao vivo. Vamos aguardar as pessoas chegando. Olá, Tainá. Olá. Muito bem, vamos aguardando. Mari Bachura entrou. Oi, pessoal. Adna. Oi, Adna. João. Quanto tempo. A Fran. Oi, Fran. Olá, pessoal. Vamos aguardar então Elias, grande Elias Rubner. Vamos esperar as pessoas entrarem, porque hoje nós vamos falar a respeito de inconsciente. Oi, Maria Dite, um beijo, linda. Muito bom, as pessoas entrando. Vamos aguardar. Ana Cláudia, olá, Eduarda, maravilhosa. Oi, Sérgio. Vamos esperar as pessoas chegando. Que bom, muita gente, que legal. Muito bom. Então vamos começar. Nós estamos aqui nessa live hoje, sexta-feira, 8 horas da noite, dia 5 de março de 2021, e estamos aqui para falar sobre autoconhecimento. Adna, oi Adna. Estamos aqui para falar sobre autoconhecimento, e dentro disso nós vamos falar especificamente sobre o inconsciente. Muitas pessoas têm me perguntado ao longo desses 26 anos de clínica a respeito do inconsciente, o que é o inconsciente. E eu então decidi escrever um e-book que facilita esse conhecimento, esse entendimento a respeito do inconsciente. E aqui nessa live, na live de sexta que vem, na live do dia 19 de março, oi Ludmila, eu vou explicar a respeito desses conceitos de uma maneira facilitada sobre o inconsciente. Então vamos lá. O inconsciente é um lugar. Ele é um lugar dentro do nosso psiquismo. Nossa, Cristiane, já começou complicado, né? O que é psiquismo, o que é inconsciente, que eu não entendi nada até agora. O psiquismo é como um aparelho psíquico. Ele contém a nossa consciência e o nosso inconsciente. Então eu vou contar uma historinha que o nosso maravilhoso Sigmund Freud, tá aqui ele, vou explicar aqui para vocês, vou mostrar para vocês. Esse livro, Freud e o Inconsciente, de Luiz Alfredo Garcia Rosa, é um livro que de fato eu recomendo para vocês. Por quê? Porque a gente pode entender o inconsciente de uma maneira teórica, mas a gente também pode entender o inconsciente de uma maneira mais facilitada, mais simplificada. Vocês estão me ouvindo bem? Dá um joinha se vocês estão me ouvindo. Vigílio, oi, vocês estão me ouvindo bem? Dá um joinha aí para mim, se o som tá bom. Andressa, então vamos lá. Explicando o inconsciente é o título do e-book que a gente está terminando, que está saindo do forno e que contém o conteúdo explicando de maneira fácil, de maneira simples, esse tal inconsciente. Então, muita gente tem me perguntado, tá, mas o que é esse inconsciente? É igual um iceberg? O inconsciente é algo profundo? É que nem um oceano, que a gente não tem acesso? Como é que é essa história de inconsciente? Bom, gente, o inconsciente, ele é um lugar. Ele está em todo o cérebro, mas ele não se localiza exatamente em uma parte ou outra parte do cérebro. Ele está em todo o cérebro. E por conta disso,
esse inconsciente é algo muito maior do que a nossa consciência, porque ele está em todo o cérebro. Então, nós temos o inconsciente que é grande, que é enorme, e temos a nossa consciência que é pequena, que é um lugar pequeno do nosso psiquismo. Então, para a gente ter uma noção de proporção, seria mais ou menos em torno de 90% a 95% o lugar do inconsciente, que ele ocupa no nosso psiquismo, na nossa mente, e a consciência ocuparia entre 5% e 10% do nosso psiquismo. Então, nós temos esse inconsciente grandão, que é um lugar do nosso psiquismo, que vai levar, que vai guardar, principalmente todos aqueles conteúdos que a gente não aguenta, aqueles conteúdos que são, na teoria psicanalítica, chamados de recalcados. São aqueles conteúdos escondidos, são aqueles conteúdos que a gente não consegue, que a gente não aguenta lembrar. Então, o inconsciente ele é responsável por guardar esses conteúdos nossos, os quais a gente não pode se lembrar. Esse inconsciente ele vai guardar, ele vai esconder esses conteúdos recalcados, que vira e mexe podem vir à consciência. Então, o que acontece quando um conteúdo inconsciente vem à consciência? Bom, a gente pode se lembrar de uma coisa que estava tentando se lembrar, a gente pode se lembrar e contar algum sonho que a gente teve, a gente pode tomar consciência de um ato falho que cometeu, a gente pode se lembrar de um esquecimento que teve. Então, nós temos vários acessos ao inconsciente, vários assim, vamos resumir só em 3, porque é assim que a psicanálise resume: atos falhos, associação livre e os sonhos. Então, quer dizer que a gente tem acesso ao inconsciente? Nós temos acesso ao inconsciente. Nossa, Cristiane, e se de repente assim eu tiver acesso ao meu inconsciente, eu posso ficar maluca? Eu posso ficar... Não, a gente não pode confundir devaneios com sonhos. A gente não pode confundir delírios e alucinações com acesso ao inconsciente. Então, a pessoa que tem delírio, ela está sonhando acordada, ou seja, ela está delirando a respeito de alguma coisa, ela está acreditando que aquilo que ela está imaginando é verdade, mas não é verdade, não está acontecendo. Quando a gente está sonhando, a gente está dormindo. Então, ao dormir, a gente tem sonhos, e isso é uma produção do nosso inconsciente. Isso é algo que o nosso inconsciente produz. Então, por exemplo, você está lá dormindo, mas está muito cansado, muito cansada, e aí você acorda de manhã se lembrando dos seus sonhos. O que aconteceu? Você, para se recuperar desse cansaço, você teve um sono profundo. Nós temos várias fases de sono ao longo da noite. E essas várias fases de sono podem ter, inclusive, um sono muito importante, que é o sono REM, o Rapid Eye Movement. Então, esse movimento rápido dos olhos, eye em singular mesmo. Esse movimento rápido dos olhos indica que a pessoa que está dormindo está sonhando. Então, ela está numa atividade cerebral muito grande, mas, na verdade, ela está economizando energia psíquica. Então, a pessoa que está muito cansado, né, e que daí dorme profundamente e tem um sonho muito confuso e muito cansativo, ou ela pode acordar bem descansada porque teve sono REM, de preferência 2 ou 3, 2 ou 3 fases desse sono REM, ou ela teve, assim, digamos assim, um pré-sonambulismo. Por que pré-sonambulismo? Porque esse sono REM faz a gente alcançar um sono muito profundo, tão profundo que nos faz sonhar. Mas, às vezes, algumas pessoas podem ter justamente o sonambulismo, ou seja, acreditar no sonho e vivenciar o sonho, como se estivesse acordado, mas está dormindo, durante o sono. Isso é até perigoso, mas isso é um outro momento para a gente falar
sobre sonambulismo, que eu acho que cabe aqui uma live só sobre sonambulismo, só sobre sonhos. Por enquanto a gente está tentando entender o inconsciente, o que é esse inconsciente. Então a gente já sabe que o inconsciente é a maior parte do nosso psiquismo e que é responsável por guardar, por recolher aqueles assuntos, temas e conteúdos que são recalcados e que devem ficar recalcados, porque senão a gente não dá conta deles, a gente não suporta, não aguenta, não dá conta, simplesmente não dá conta. Então a gente precisa manter os nossos conteúdos que não devem vir à nossa consciência recalcados, ou seja, guardadinhos, bem bonitinho, dentro do nosso inconsciente. Outra coisa que a gente já sabe é que o nosso inconsciente pode receber acesso por 3 vias, que são os sonhos, os atos falhos e a associação livre. Nós falamos um pouquinho sobre os sonhos, agora vamos falar sobre os atos falhos. Os atos falhos não são como o esquecimento. O ato falho é, na verdade, um ato falhado, é um ato que deu errado. Então você pode falar para o seu namorado atual, para a sua namorada atual, que você estava pensando em alguma coisa e aí o chama pelo nome, mas chama do nome do ex ou da ex-namorada, do ex-namorado. Isso é um ato falho, você errou, você tropeçou. Então, na verdade, você queria falar o nome da pessoa, porque você conhece a pessoa, você está namorando essa pessoa, né? E aí você chama pelo nome do ex ou da ex. E isso pode ser, sim, porque é um ato falho, mas pode ser por alguma intenção inconsciente. Ou porque você tem algo mal resolvido naquele relacionamento, ou porque os nomes são parecidos, ou porque algum tropeço aconteceu. E o desejo é inconsciente, você não tem acesso a isso. Você não sabe por que você errou. Então, é claro que a gente sempre dá um jeito. No começo do namoro a gente já inventa o apelido, já chama de meu amor, de anjo, de vida, paixão. E aí não acontece o ato falho. Mas isso acontece muito também com a mãe, com o pai, que chama o filho pelo nome do outro. Esse ato falho é muito comum da gente trocar os nomes. Mas sempre existe uma intenção inconsciente. Então, nessa intenção inconsciente aí, a gente não sabe por que o inconsciente resolveu fazer a gente trocar. Então, por exemplo, um ato falho muito comum que acontecia muito com a gente, hoje em dia não acontece mais, graças a Deus, porque os carros novos já não estão vindo mais com esse dispositivo, né, de trancar o carro com a chave dentro. Quem nunca trancou a chave dentro do carro? Isso pode acontecer. E isso é um ato falho, quando você comete um lapso de maneira inconsciente. Ó, o Arthur entrou, ó, a Marina, oi. Então, dá sim, Marina, dá uma grande DR essa história de chamar o namorado atual, o companheiro atual ou a companheira atual pelo nome do ex ou da ex. A Carmen, maravilhosa, beijo, lindona. Então, dá sim, dá um chabu danado, é um ato falho perigoso. Inclusive, nós temos atos falhos que podem ser extremamente perigosos, extremamente mesmo. Então, é só para ficar bem taxado aqui. O Freud, quando ele descobre o inconsciente, que isso é uma descoberta arqueológica, né? Ele descobre o inconsciente humano. E ele escreve muito a respeito do inconsciente no livro que ele publicou em 1900, A Interpretação dos Sonhos. Nesse livro, A Interpretação dos Sonhos, que tem o tomo 1 e o tomo 2, mas é um livro só, ele é extremamente importante porque ele explica o inconsciente de uma maneira assim que a gente compreende até hoje. Claro que a gente tem algumas evoluções, principalmente na teoria da psicanálise, principalmente depois que o Lacan, o Jacques Lacan, psicanalista francês, vem complementar e vem fazer uma releitura de toda a teoria do Freud. É claro que a gente tem sim uma evolução desse pensamento e dessa compreensão a respeito do inconsciente. Mas é lá, em 1900, com a interpretação dos sonhos, que o Freud vai explicar o inconsciente para nós. E aí, explicando o inconsciente, o que fica aí de maior lição?
é uma grande virada. Em 1900 nós temos uma grande virada que vai acontecendo ao longo do tempo, porque o Freud ele é muito claro nisso. Ele diz, olha pessoal, sinto muito, claro, não com essas palavras, mas simplificando, sinto muito, mas não somos senhores na nossa própria casa. Quem nos comanda, na verdade, é o inconsciente. Quem nos controla, na verdade, no fundo, é o inconsciente. E o ato falho é uma comprovação disso, é uma prova justamente de que o inconsciente é sim algo, esse lugar do psiquismo que a gente deve procurar conhecer, que a gente deve procurar saber a respeito. Por quê? Porque senão nós vamos ser simplesmente controlados por ele e aí muitas vezes a gente acaba fazendo coisas que a gente não gostaria de fazer, né? Então, assim, eu gostaria de deixar claro aqui a respeito dessas 3 vias de acesso ao inconsciente, que a gente está explicando aqui nessa live de uma maneira bem simplificada, bem mastigada, porque gostaria de deixar gravada essa live para que as pessoas pudessem assistir novamente e ter mais acesso a essas informações sobre o inconsciente. Então, nós falamos dos atos falhos, falamos dos sonhos e temos as associações livres, que eu vou explicar bem direitinho o que é associação livre. Porém, antes, o ato falho, explicando um pouquinho mais, ele pode ser extremamente perigoso. Já ocorreu, eu não sei se vocês se lembram, né? Oi, Priscila, beijo, linda. Não sei se vocês se lembram, mas ocorreu sim um caso de ato falho, que, claro, foi parar, né, um caso de polícia, porque o pai foi levar a mãe e o bebê na creche, depois ele foi levar o filho na escolinha, depois ele foi para o trabalho. Todo dia ele fazia o mesmo caminho, todo dia ele fazia a mesma coisa. E um dia ele entrou no trabalho, achou que deixou todo mundo, né, nos seus devidos lugares e começou a ter uma dor de cabeça muito forte, muito forte, muito forte, que era justamente o inconsciente avisando ele de que alguma coisa estava errada. E aí ele se lembrou que ele esqueceu o bebê dentro do carro, né? E infelizmente o bebê veio a falecer. Então esse foi um caso de ato falho que deu tudo errado e que realmente foi uma tragédia na vida dessa pessoa. Foi um caso que foi para os jornais e tal, faz alguns anos já isso. Mas é possível acontecer. Então, assim, não foi só um esquecimento, foi um ato falho. Né? A pessoa fazia sempre tudo direitinho, meio que no automático, e aí num momento como esse, em que esquece o bebê dentro do carro dormindo, acontece a tragédia. Então, evidentemente que a gente não quer aqui assustar ninguém, não. Vocês não precisam ficar assustados ou assustadas. A gente, se tem mais acesso, se tem mais conhecimento do poder do nosso inconsciente, do que ele pode fazer para a gente, sim, a gente pode aumentar a nossa consciência e ter mais controle da própria vida, dos próprios desejos, pode ter o controle de uma série de coisas. Por isso que é muito interessante a gente fazer análise, a gente fazer uma psicoterapia, submeter a uma análise. Falando em análise, nós temos falamos dos atos falhos e nós temos a associação livre, que também é um acesso ao inconsciente. Então, nesse livro dos sonhos, da interpretação dos sonhos, o Freud fala bastante, bem claramente, que nós temos uma narrativa, né? A gente fala da gente mesmo o tempo todo, a gente vai falando de si. Já viram como um amigo ou amiga fala de si um tempão? Vocês já viram isso? É uma beleza, né, quando vai falando. E se a gente vai dando corda, a pessoa vai falando, uma beleza. Na análise, isso é muito importante para o analista, que a pessoa fale de si. Oi, Rafael! É muito importante que a pessoa fale de si, porque nessa narrativa, nesse falar de si mesmo, nesse falar sem censura, que acontece o acesso ao inconsciente, porque acontece a associação livre. Então a pessoa vai falando livremente, sem censura, sem ficar pensando com muita racionalidade a respeito do que está contando de si, e
acaba falando coisas que só o analista vai interpretar, vai pontuar, vai mostrar para a pessoa, olha, talvez você esteja falando isso, por causa disso, daquilo. Então, é muito importante, sim, que as pessoas, quando querem aumentar a consciência, façam análise. Isso é muito interessante. Mas mesmo aquelas pessoas que ou não querem fazer análise, ou não querem se submeter à psicoterapia, não querem nada disso, seria interessante essas pessoas buscarem mais autoconhecimento. E existem várias formas de você buscar o autoconhecimento. Atualmente na internet a gente tem acesso a praticamente tudo, né? A gente tem acesso às mais variadas informações, inclusive sobre psicanálise. Então, nós temos informação mas aos montes sobre psicanálise. Mas a minha intenção com esse e-book, explicando o inconsciente, é justamente simplificar a teoria da psicanálise, trazê-la não de uma maneira rasa, não de uma maneira superficial, porém de uma maneira mais exemplificada, mais simplificada. Mas o lançamento do e-book vai ser só no dia 19 de março, tá, gente? Por enquanto é só um pré-lançamento. Mas falando a respeito do inconsciente, nós já sabemos que ele é um lugar, o maior lugar do nosso psiquismo, sabemos que nós temos acesso a ele e nós temos que entender também que o nosso inconsciente, ele pode estar do nosso lado, não é? Ele não tá assim, ele não é um monstro que nos controla e que está contra nós. Ele pode estar do nosso lado. Então, do mesmo jeito que existe essa possibilidade de ato falho que pode desencadear numa tragédia, numa desgraça, nós temos o inconsciente ao nosso lado que pode estar nos ajudando. Um exemplo que eu vou deixar aqui para vocês é o que aconteceu comigo. Então, o que aconteceu comigo? Eu vou contar para vocês. Eu fumava cigarro há muitos anos atrás. Fumava cigarro. E naquela época era muito chique fumar cigarro, porque todo psicanalista fumava cigarro. Enfim, era uma coisa chique, era uma coisa de status. Não, na verdade, era uma coisa nojenta, né, gente? Fazia mal para a saúde, era uma coisa horrível. E um belo dia eu decidi, né, deixar de fumar. E nessa época eu fazia mestrado na USP e o pessoal de psicologia do desenvolvimento lá no departamento de psicologia da USP estava fazendo um trabalho a respeito de chat, de pessoas que estavam falando com outras na internet. E nessa época eu comecei a perceber o funcionamento do inconsciente enquanto possibilidade de nos ajudar. Por quê? Porque essas pesquisas que a gente estava vendo e que eu estava tendo acesso me despertaram para isso. Então, o que eu fiz? Eu falei, eu vou usar o meu inconsciente para parar de fumar. E aí eu comecei a escrever toda noite com sono para acessar o meu inconsciente. Eu comecei a escrever assim, amanhã eu não vou sentir vontade de fumar. Amanhã eu não vou ter vontade de fumar. Amanhã eu não vou ter desejo de fumar. E aí, nada, e fazia, nada acontecia, fazia, e nada acontecia. Na semana seguinte, nada acontecia. E eu insistindo naquilo. E aí eu comecei a perceber. Porque isso está escrito, tá, gente? Não sou eu que estou inventando. O inconsciente, ele não compreende o não. É um não. Tanto faz para o inconsciente, porque o não é só uma palavra, né? Nas próximas lives eu vou explicar a respeito desse inconsciente estruturado pela linguagem, pela análise, que é um tratamento feito pela palavra. Então, depois nas outras lives a gente vai aprofundando um pouco mais. Hoje, por enquanto, é só um apanhado geral sobre o inconsciente. Então, voltando. Eu estava lá com essa ideia de falar para o meu inconsciente, não faça isso, não faça aquilo, não gosto disso não. Para de fazer isso aí. Não quero fumar mais. Não quero sentir desejo de fumar. E a coisa não acontecia. Até que eu entendi... Oi, Glaucimira! Até que eu entendi o seguinte. Bom, Rodrigão, eu vou escrever sem o não. Porque eu tinha descoberto que o inconsciente
não ouvia, não entendia, não. E eu comecei assim, amanhã eu vou ficar sem vontade de fumar. Amanhã eu vou ficar o dia inteiro sem vontade nenhuma de fumar. Amanhã eu vou ficar sem vontade de fumar. E fazia isso toda noite, toda noite. Em uma semana, eu realmente parei de fumar. E depois disso, gente, nunca mais. Só que eu continuei escrevendo que a semana toda que vem eu vou ficar sem vontade de fumar, que o mês inteiro que vem eu vou ficar sem vontade de fumar. Eu fui escrevendo, e realmente eu consegui alcançar, atingir o meu inconsciente para que ele me ajudasse nisso. Eu fiquei sem vontade de fumar. Obviamente que eu não consegui isso aí, pizza, né? Não consegui ainda esse negócio de ficar sem vontade de comer pizza, eu não consegui, minha gente. Estou tentando acessar o inconsciente para isso. Por isso que, assim, estou falando isso para vocês, porque foi uma coisa que de fato aconteceu na minha vida, mas que eu não sabia, né? Que seria possível, não sabia que existia e tal. Mas que se fosse simples assim, por exemplo, se uma reprogramação mental como essa que eu fiz, uma reprogramação inconsciente, que é o nome que eu dei para a época, né, na época, para isso. Se isso realmente funcionasse, eu também ia ficar sem vontade de comer pizza, eu também ia ficar sem vontade, sei lá, de que mais que eu como de besteira? Arroz, né? Eu ia ficar sem vontade de comer arroz branco. E não fico, eu tenho. Então, estou dizendo isso para vocês porque foi uma experiência minha. O vício, a dependência da nicotina é algo muito grave, é algo muito difícil de tirar. Então, no Brasil, nós tivemos campanhas maravilhosas e muito funcionais, antitabagistas, que de fato funcionam. Mas eu só quis dar um exemplo de como é possível, Viviane linda, de como é possível a gente acessar o inconsciente para que ele funcione do nosso lado, para que ele esteja a nosso favor e não contra, né? Então, é possível sim, é possível. Sim, pizza é vida, Marina. É possível sim a gente ter um inconsciente do nosso lado. Então, se é possível ter um inconsciente do nosso lado, o que mais é possível? É possível a gente aumentar a nossa consciência e ter o inconsciente funcionando a nosso favor. Evidentemente que não todas as vezes. Então, como Freud falou para a gente, nós não somos senhores na nossa própria casa. Então, quem comanda é o inconsciente, mas a gente pode sim ter muito controle a respeito da nossa vida mental, a respeito das nossas emoções, a respeito dos nossos sentimentos. E quanto mais a gente vai se conhecendo, menos a gente vai sofrendo na vida. Porque aqui tem uma coisa muito, muito, muito importante. Eu queria parar de fumar, certo? Então, o meu desejo era muito forte. Então, eu creio que isso me ajudou bastante. E quando a gente deseja, né, mas está dentro da realidade e respeita essa realidade, sim, aí as coisas começam a andar para frente, começam a melhorar. Porque tem uma coisa muito importante aqui. A gente precisa respeitar o nosso inconsciente, precisa respeitar que ele existe. Isso é fundamental. E a gente precisa respeitar a nossa vida mental. A gente precisa respeitar o nosso psiquismo. A gente precisa respeitar não só o nosso cérebro, que é um órgão, mas a gente precisa respeitar o que está dentro dele, que é o nosso psiquismo. Então, é extremamente importante que a gente respeite a nossa realidade. Porque se a gente, por exemplo, fica sonhando acordado, acordada, no que isso vai dar, né? Até onde nós vamos com esses sonhos, com esses delírios? Não estou falando de projetos. Projeto é ótimo. Natasha, maravilhosa. Projeto é uma coisa. Então, eu posso muito bem projetar o meu desejo lá na frente, no futuro. Eu posso planejar, eu posso idealizar. Tudo isso é maravilhoso. Mas acontece que, às vezes, a pessoa sai da realidade de um tanto, a pessoa viaja na maionese de uma tal maneira que não há possibilidade de incongruência
entre a realidade e o imaginário dela. Não há possibilidade de não existir incongruência. Gente. Não tem como casar uma coisa com a outra porque é muito díspare, é muito distante. Então a pessoa às vezes fica viajando na maionese, viajando, fica com o imaginário crescido, grande, uma coisa, né? E aí esquece que a realidade é sempre melhor, por pior que ela seja. A realidade e a verdade são sempre melhores, por pior que sejam. É melhor do que você ficar com devaneios, é melhor do que você ficar sonhando acordado, porque a sua realidade ela está aqui. O presente é uma dádiva maravilhosa, inacreditável. Então, nós precisamos da nossa realidade. Só que, muitas vezes, a gente precisa se conhecer para ficar na realidade e para respeitar essa realidade. E aí, respeitar o que se deseja realmente. Então, por exemplo, se eu viajo muito na maionese, é porque eu quero uma Mercedes, porque eu quero uma mansão e porque eu quero ganhar $500 bilhão. Está viajando, né, gente? Você está viajando na maionese. Então, assim, para que viajar tanto? Se você fica muito infeliz com a sua realidade atual, primeiro porque não se gosta muito, segundo porque não se conhece muito, terceiro porque existem sentimentos em você que você não reconhece, mas que seu inconsciente reconhece. Se ele percebe uma angústia em você, o seu inconsciente pode tentar te proteger disso, retirando você daquela situação. E aí existem formas do seu inconsciente fazer isso. Existem maneiras do seu inconsciente retirar você dessa situação que você está vivendo. Porque o inconsciente não vai diferenciar o que é imaginário do que é real. Para ele é tudo a mesma coisa, é você que está pensando. O que você está pensando, o seu inconsciente vai acreditar. Então, se você pensa, o seu inconsciente acredita. Então, isso é arriscado, porque você precisa se conhecer, saber com quem você está lidando. Você está lidando com você mesmo, com você mesma. Mas será que você se conhece? Será que você sabe quem você é? Será que você vai com a sua cara? Será que você se gosta de fato? Ou será que às vezes você fica pensando, puxa, eu gostaria tanto de ter outra vida, de ser outra coisa, de ser outra pessoa, de estar trabalhando noutra coisa. Isso é arriscado, isso é perigoso, minha gente, isso é muito perigoso. Porque o seu inconsciente pode detectar isso como uma angústia. E ele quer eliminar a angústia. E aí, o que acontece? Você sai da realidade e você sabe o que acontece quando o dono da casa sai. Os ratos fazem a festa. Então, assim, é muito perigoso você sair de você sair da sua realidade. É muito melhor, muito mais saudável você viver dentro da sua realidade. Você viver numa tranquilidade, numa paz interna. Gente, que coisa melhor do que alcançar a paz interna? Que coisa melhor do que isso? Do que você pensar que você está em paz com você mesmo, que está tudo tranquilo, que nada te abala. É claro que as coisas da realidade externa vão nos abalar. É óbvio, se está acontecendo uma pandemia lá fora, neste minuto. Milhares de pessoas estão morrendo por dia. Então, é óbvio que isso vai nos abalar. Mas isso não precisa tirar você da realidade. Você pode viver dentro da sua realidade, apesar dela. Então, você pode viver dentro da sua realidade se respeitando a sua realidade e respeitando o seu desejo. Mas a gente tem que identificar esse desejo. Muitas vezes a gente está na vida, sabe-se lá por que estamos naquele caminho. Então, muitas vezes a gente está na vida assim, bom, agora que eu já namorei, agora que eu já casei, agora que eu já tive filho, agora eu vou escrever um livro. Como se fosse uma sequência óbvia que é para todo mundo. Gente, outro dia eu estava vendo, meu marido me mostrou um vídeo super engraçado de uma noiva que já entrou todas cabisbaixa, assim, né? Indo para o altar.
E aí filmaram tudo, estavam filmando o casamento e filmaram essa noiva dizendo: não, eu não estou pronta. Então, por que se deixou levar até esse momento? Por que foi dizer não no altar? Não é, minha gente? Então, a gente precisa manter e aumentar a nossa consciência da nossa realidade. Porque não tem preço, gente. Não tem preço. É isso aí, Maria Edith. Autoconhecimento e paz interior é o que há de bom na vida. É exatamente isso. A paz interior não tem preço. Oi, Rafael. A paz interna não tem preço. É que nem banho de mar. Você vai calcular o preço de um banho de mar? Quanto custa um banho de mar por aqui nessa praia? E aqui nessa, quanto que é o banho de mar? Aqui, tem que pagar quanto? Não tem preço, é um negócio, né? O lugar de uma lua cheia, curtido com quem você ama do seu lado. Tem preço um negócio desse? Vai ter preço um negócio desse? Um filho seu, um neto seu falar para você: ai, vovó, eu te amo. Tem preço um negócio? Não tem preço, extrapola. Então, quando a gente tem paz interna, o preço é incalculável. E muitas vezes a gente fica falando assim: ah, mas fazer análise, Cristiane, fazer análise é tão caro, né? Para me conhecer eu tenho que fazer análise? Não necessariamente, mas é um dos meios mais conhecidos. Então, atualmente, em tempos de pandemia, a gente tem muitos analistas maravilhosos oferecendo o atendimento online. Isso é fantástico, porque é uma coisa assim que há 10 anos atrás era inimaginável. Era inimaginável porque a análise ela necessitava do corpo presente. Ela necessita, né, desse corpo presente. Mas hoje a gente já percebeu que é necessária a presença do analista. A presença do analista é necessária. Então, o divã ele pode ser feito fechando a câmera. Você fecha a câmera, você continua falando, analisando e o analista continua falando. O silêncio é possível ser respeitado, você ouve a respiração do seu analisando, da sua analisanda, e é mais acessível. Então, assim, o Eunice, é mais acessível porque a gente tem... quanto tempo? A gente tem o analista como uma escuta preciosa, né, nos dias atuais. É uma escuta muito preciosa. Porque lembra que eu falei que a gente, ao falar de si, nessa narrativa de si sem censura, a gente atinge o nosso inconsciente? Então, quando a gente está falando para o analista ouve o nosso inconsciente, ele percebe, ele pega onde que está o nosso inconsciente. Isso é uma ajuda, assim, incalculável. Então, não pense que a análise é só para quem tem muito dinheiro, porque é inacessível, onde já se viu que eu querer fazer análise, onde já se viu pensar em fazer análise, Cristiane? Que isso, está doido? Eu não vou fazer análise nada, isso é muito caro, isso não é para mim. Claro que é. Oi, Darlene, saudade. Claro que é para mim, claro que é para você, é para todo mundo. A análise é para todo mundo. Só que criou-se um mito muito grande em cima do analista. É evidente, porque até então, né, até os dias de hoje, fazer análise, sem dúvida, era uma coisa para a elite, era uma coisa para poucos, né? Mas hoje está muito mais difundido, hoje está muito mais conhecido, hoje a gente já fala sobre psicanálise de uma maneira muito mais aberta. Fabielle, maravilhosa. A gente fala, né, a respeito da teoria da psicanálise, inclusive, de uma maneira muito mais acessível, muito mais aberta. Mas é evidente que a teoria da psicanálise, tanto freudiana quanto lacaniana, inclusive kleiniana, são coisas, sim, muito densas, né? A teoria da psicanálise é muito densa, é muito complexa. Lu, maravilhosa! É muito complexa, mas nós temos que desmitificar isso, porque
A psicanálise ela tem que se tornar mais acessível e ela está se tornando cada vez mais acessível. Então, por que ela está se tornando cada vez mais acessível? Nós estamos tendo acesso a essas dicas que são maravilhosas, a esses insights que são maravilhosos, mas e que antes a gente achava que não era para gente. Claro que é. Então, se temos inconsciente, podemos fazer análise, claro que podemos. O que a gente não pode é só confiar na autoanálise. A gente pode fazer o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, a gente pode fazer a nossa autoestima subir, a gente pode aumentar a nossa consciência, mas autoanálise não. A gente não pode fazer autoanálise. Então, a gente tem que fazer análise com alguma pessoa. Mas isso, Piti, linda, mas isso se a gente tiver uma certa necessidade, se a gente sentir essa necessidade. Mas, se não há o que fazer. Né? Mas, gente, eu gostaria de agradecer muito, muito, muito a presença de todos vocês, de todas vocês, maravilhosos e maravilhosas. Eu adorei essa live de hoje, foi muito gostoso estar aqui com vocês. Eu espero que essas dicas tenham ficado bem claras, que o nosso inconsciente é a nossa maior parte do psiquismo, responsável por guardar os nossos conteúdos recalcados e que ele pode sim atuar do nosso lado, atuar ao nosso favor. E eu aguardo vocês então na nossa próxima live, na sexta-feira que vem, dia 12 de março, às 20 horas no Instagram de novo. Um beijo e até mais!